Oi, eu sou a Rai. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos os meus produtos de unha, onde eu comprei e quanto eu paguei. O vídeo ficou super longo, mas eu prometo que tá bem completinho. E foi justamente por isso que demorou um pouquinho para sair. A edição acabou me dando um trabalho maior do que o costume. E bom, eu separei os itens por categoria para ficar mais fácil para que vocês pulem o vídeo caso vocês tenham interesse em ver algo mais específico. E sobre os produtos mostrados no vídeo, eu criei uma página no Notion onde eu coloquei os links, fotos, nomes, entre outras informações, para ajudar quem quiser saber mais sobre um produto ou informação específica. Então, o link dessa página vai estar na descrição do vídeo. Agora chega de falação e vamos para a primeira categoria, que é cuidados e preparação. Essa é uma das minhas caixinhas de produtos. Vamos lá. Eu já comentei sobre esse kit no meu vídeo sobre soft gel. Então, resumidamente, são produtos que eu gosto e usaria sim de novo, menos o primer, porque eu acho ele fedido e totalmente dispensável. Eu amo esse produto, ele seca rápido e dá para usar o pó cromado localizado nele sem preocupação, recomendo. Eu gostei muito de experimentar esse produto. Ele é um gel de construção super grossinho e acabou sendo super fácil de trabalhar com ele, pra mim. O único ponto negativo é que ele tem um cheiro de química muito forte. E bom, eu não compraria ele de novo porque eu não acho que o produto rende. Acho que acaba muito rápido, sabe? Mas eu gostei bastante dele. Eu comprei esses géis para fazer alongamento usando molde de papel, mas eu nunca consegui um resultado que me agradasse, mas por conta do molde de papel mesmo, porque eu não aprendi a usar direito e até hoje eu não sei usar. Então os géis meio que ficaram de lado por conta disso, mas são produtos que eu gosto muito e recentemente eu usei no molde F1 e achei que o resultado ficou super agradável. Tem vídeo no canal, caso vocês tenham interesse em ver, eu vou deixar no card. E o produto também foi super duradouro nas minhas unhas. Ele durou mais de uma semana, eu que tirei porque fiz o outro alongamento. Eu recomendo, ainda mais se você está aprendendo, porque eles são produtos mais acessíveis em questão de din-din, né? E como vocês podem ver, eles são mais grossinhos. Não vem uma grande quantidade, mas também se acaba desperdiçando não dói tanto, né? No coração nem no bolso. Eu gosto bastante desse produto. Atualmente eu uso ele mais para decoração, mas eu quero futuramente fazer teste com ele para poder fazer a sobreposição na unha, e eu também quero testar ele no molde F1 para ver como é que fica. Ele é bem grossinho, e uma coisa que eu tô tentando descobrir é se ele aceita o pó cromado em cima. Se eu conseguir um resultado satisfatório, depois eu venho aqui contar para vocês. Os meus produtos dos potões. Eu amo esses produtos de paixão, principalmente a quantidade que vem. A comodidade de eu não precisar ficar repondo o produto no prazo de meses me agrada e muito. Eu com certeza voltaria a comprar e provavelmente eu vou. Inclusive, eu tenho vontade de testar o Top Coat Matte dessa marca. Enfim, apesar de todas as qualidades, a embalagem desse produto, pra mim, é o grande defeito. Tudo fica mega grudento. Não importa o quanto eu limpe, mas pra mim, a pior experiência de todas, com certeza, é a tampa fechar em falso. Por conta disso, eu acabei perdendo bastante produto. Por achar que eu estava fechando, pegando o pote e ele abrir porque fechou em falso e caiu um monte de produto. Então, por não gostar da embalagem, eu decidi comprar esses potinhos legais aqui e colocar os produtos neles. As etiquetas eu fiz no Canva mesmo, e eu usei uma etiqueta transparente da Pimaco e um papel adesivo vinil fosco. E eu fiz 3 tipos de rótulos. Coloquei um na tampa, com o nome para eu poder diferenciar. Coloquei uma no corpo do pote, porque só na tampa é cilada. Se eu tiro a tampa de 2 produtos e esqueço qual é qual, lascou. E um na parte de baixo. Coloquei uma etiquetinha com a composição do produto, porque eu pensei, vai que o produto do potão acaba, eu jogo o potão no lixo, e por um acaso no futuro eu venha desenvolver alguma alergia, né? Então é melhor eu ter essas coisas anotadas em algum lugar. Então foi mais por uma precaução. Mas eu não recomendo ninguém a fazer isso, porque vai que o produto sofre alguma alteração, enfim, eu fiz ciente dos riscos.
No fim, eu gostei bastante do visual dos potinhos novos e foi muito mais fácil utilizar o produto neles. Realmente a sujeira diminuiu de forma drástica. E esse processo que vocês viram com a base gel, eu fiz com os outros dois produtos também, com o Top Coat e com o gel de reforço lá, o Builder Gel. É Builder Gel? Não, Reinforcement Gel. Eu fiz com os dois. Só que eu acabei cortando no vídeo pra não ficar tão longo, mais do que já está. Eu gosto muito dessa lanterna com suporte. Ela é definitivamente o meu xodó. E eu tenho um total assim de 0 arrependimentos de ter comprado ela. É uma ferramenta que me ajuda muito na hora de fixar as unhas e de fixar as decorações também de forma mais rápida antes de colocar na cabine, ou dar um susto em algum gel também para ele secar um pouquinho antes de eu colocar na cabine maior. E honestamente eu nem lembro como eram os meus dias sem ela. Essa mini cabine eu usava antes da lanterna e ela é bem útil também. A potência dela é maior do que a da lanterna, só que eu colava muita unha torta usando ela, por isso eu troquei. Essa foi a minha primeira cabine, e eu só troquei ela pela comodidade de poder secar uma mão inteira de uma vez, porque com ela o dedão ficava fora do rolê toda vez. Dá pra ver que ela tá bem usada, tadinha, mas também não tá tão diferente da cabine atual que eu uso, que é a maior. Ela tem essas opções em cima de secar a mão em 10 segundos, 30, 60 e secar em 120 com uma luz mais baixa, que quando o gel tá muito quente, é bom ligar, apertar esse botãozinho que ajuda a não esquentar tanto o gel assim, ele seca sem torturar a gente. Eu tenho 2 tipos de cortador de unha. O prateado ele é bem convencional, e a diferença dele pro colorido é o corte. O colorido, se vocês repararem a ponta, o corte dele é reto. E por ele ser reto, me facilita na hora de cortar as tips. Atualmente, nesse frasquinho aqui, eu tenho um amolecedor de cutícula, que originalmente veio nesse potinho aqui. Eu uso esse produto, mas não existe nada revolucionário nele. Eu sinto que qualquer creme hidratante faria o mesmo, então por isso eu não compraria de novo. Esse é o meu alicate de cutícula que eu roubei da minha mãe já faz 84 anos. Essa patinha de gatinho que eu coloco na ponta é para proteger e eu comprei ela na Shein, ou Shein. Enfim, e esses trecos rosinhas são protetores de dedo para caneta. Daí eu coloco no alicate para ficar mais confortável. Essa espátula e esse palito também vieram do mesmo fornecedor. Vulgo a minha mãe. E eu tenho uma outra espátula que eu não gosto do lado dela que levanta a cutícula, então eu só uso ela para remover as minhas soft gel mesmo. Eu tenho esses 2 produtos de hidratação de cutícula. Eles são óleos. Eu gosto dos 2, mas eu acho que a caneta é mais prática. Esse frasquinho é onde eu coloco a minha acetona. Eu gosto dele, mas às vezes ele me irrita um pouco, porque eu começo a apertar e não sai produto nenhum. Inclusive, no dia que eu comprei, eu cheguei em casa e eu abasteci ele com acetona, e eu fiquei apertando isso pra lá e pra cá um tempão, até ele dar sinal de vida. Eu achei, inclusive, que estava quebrado. Então, se você tem um igual, existe a possibilidade do seu não estar quebrado, e ele só não deu sinal de vida ainda. Mas no geral é um produto ok, eu gosto dele. E esses são os últimos produtos dessa categoria. E eles são o álcool e o PrEP bactericida. Eu nunca experimentei outros PrEPs de outras marcas para dizer se esse é bom ou não. Mas eu gosto bastante dele. Esse rosinha tem um cheirinho super agradável e quando eu tô fazendo as minhas unhas eu uso ele o tempo todo, pra qualquer coisa. Qualquer motivo é motivo pra eu ficar sprayzando ele. Bom, vamos pra nossa próxima categoria, que é pincéis e ferramentas. Os meus pincéis ficam nesse organizador de acrílico e eu vou mostrar eles pra vocês.
Esses foram os primeiros pincéis que eu comprei. Na época eu achei que a quantidade era melhor que a qualidade, por isso eu comprei eles. E assim, não são pincéis ruins, mas também não são bons. Dá pra entender? Eu só percebi de fato que a qualidade era inferior quando eu comprei um kit melhorzinho. Eu gosto bastante desse kit de pincéis, eu acho ele bem versátil. Eu não usei todos os pincéis ainda desse kit, mas os que eu usei são bons e eu recomendo. Eu também gosto desse kit, acho que ele é bem direto e reto, sabe? Tem pincel quadrado, redondo, de esfumar e de fazer linhas, e ponto, é isso. A qualidade é boa e eu recomendo. Esse com certeza é o meu kit favorito de pincéis. Parece bobagem, mas eles me ajudaram muito a melhorar o meu traço na hora de fazer qualquer arte nas unhas. Eu recomendo bastante. Esse eu comprei achando que usaria muito e eu tava errada. Atualmente eu tenho um monte deles porque veio uma unidade em cada kit de pincel. Gosto, mas é dispensável. Se você quer usar sombra na unha, dá para usar outras coisas ou pincéis para esfumar. Essas foram aquisições recentes e eu tô gostando bastante deles, porque tá sendo bem útil para moldar o gel sólido. Também é uma aquisição recente e eu gosto muito dos boleadores. Eles têm cara de ser meio inútil, mas se tornaram bem úteis para mim desde que eu comprei. Eu já usei mais do que eu poderia imaginar. Eu uso demais essa caneta Pega Strass, então eu recomendo. A ponta dela é uma cerinha que faz as coisas grudarem. É bem prática e útil. Comprei para misturar maquiagem e atualmente estou usando para misturar produtos de unha. Eu vou chamar isso de caneta pinça. Atualmente eu vi que a Kaiser lançou uma ferramenta dessa que custa quase o valor que eu paguei no kit inteiro, com pinça, esponja, esmalte e o gel para fazer o degradê. Se vocês já tiveram a oportunidade de testar os produtos Cushion da Kaiser, me diz aí nos comentários se são bons. Certo, para finalizar aqui o meu organizador de acrílico com vocês, eu vou mostrar o que fica nesse último espaço, que são as minhas lixas, nada de muito especial. Tem alguns pincéis também que eu uso para remover pó ou para aplicar esmalte nas unhas, mas eles são de maquiagem. E eu tenho esse monte de palito que eu usava com esmalte convencional, e atualmente eu uso eles para misturar os meus esmaltes em gel. Também tenho essas duas pinças que estão sempre me auxiliando em alguma coisinha aqui, ali ou outra. Dentro desse organizador duplo de plástico, eu deixo os meus palitos com algodão e também um algodão prensado. E daí sempre que precisa eu vou repondo o que falta dentro dele. Guardado nesse organizador de plástico, eu tenho essas brocas da lixa elétrica. E tem essa grande quantidade de broca porque eu ganhei uma lixa elétrica usada e quando eu decidi usar ela, quebrou. Então eu comprei uma nova. Mas eu não consegui me adaptar em usar e acabou ficando de lado, com esse monte de acessório de lado também. Nesse meu outro organizador, eu deixo algumas lixas blocos guardadas e eu comprei novas, mas eu achei muito ruim, então eu não recomendo. Eu tenho essas esponjinhas que vieram no kit para fazer o blush ou a Aura Nail. Eu tenho também algumas lixinhas pequenininhas. Tenho esse carimbo transparente de silicone que eu comprei para me auxiliar a fazer francesinha, mas hoje em dia eu faço usando o pincel mesmo. Tenho esse monte de ferramentinha que eu uso de vez em quando. Essa preta é para cortar cutícula, mas eu uso para cortar aqueles alumínios que vêm no produto quando é novo. Essas três eu uso para pegar ou misturar produtos. Esse pincel de silicone às vezes eu uso para me ajudar a aplicar o pó na unha. Essas ferramentas de silicone eu uso também para pegar ou para misturar produtos. E a verdinha eu já usei para me auxiliar a fixar adesivo. Eu tenho essas fitas dupla face que sempre vinham com unhas postiças. Atualmente eu uso elas no suporte magnético,
para fixar as tips. Geralmente, quando eu tenho uma ideia que parece super promissora na minha mente, antes de fazer direto na minha unha, eu faço um teste em uma tips que eu não uso, ou seja, um tamanho maior do que o meu dedo. Daí eu faço todos os meus testes assim. Ah, e junto com o carimbo veio esse raspador que eu nunca usei pra nada, mas aí eu deixo guardado aqui. E por último, eu uso esses copinhos de silicone para poder misturar as coisas em maior quantidade neles. Agora, vamos para a próxima categoria, que é alongamento, tips e moldes. Eu amo essa cola de unha postiça. Eu quero testar também a da Real Love, que eu sei que tem uma, mas esse produto pra mim é quase que indispensável na hora de fazer as unhas. Eu recomendo e muito. Molde F1 da D&Z, eu não recomendo. E o motivo? As unhas não têm uma variedade coerente de tamanho, ou seja, a largura delas são extremamente pequenas. Os tamanhos, eles vão de 0 a 11. O menor tamanho é o 11 e tem a largura da unha de um recém-nascido, e eu não tô exagerando. Então, pra mim, que tem um formato de unha pequeno, o molde funciona. Mas pra quem tem as unhas mais largas, eu acho que é bomba. As Tips Coffin, eu recomendo e muito. É a Tips mais resistente que eu tenho. E também foi a mais cara. Eu paguei em torno de uns R$ 75, eu acho. Ela não tem marca específica para se procurar, mas se você procurar por Soft Gel Tips, as caixas dela sempre aparecem nas pesquisas de lojas internacionais. Os tamanhos dela vão de 0 até 10, e uma coisa que eu gosto muito nessas unhas são os comprimentos delas, que são coerentes. Você não precisa ficar cortando para acertar o comprimento de um dedo para o outro, porque uma é maior e a outra é menor. E aí é onde eu tenho um problema com a próxima Tips. Elas são boas, mas dá para melhorar. São tips extremamente rentáveis em questão financeira. São tips resistentes, mas o meu maior problema com elas é que cada uma tem um comprimento diferente. Elas não vão diminuindo somente na largura, mas também no comprimento. E eu acho isso ruim, porque eu tenho dificuldade em lixar as unhas e deixá-las no mesmo formato. As tips estiletos da Kaisa são boas, mas dá para melhorar. São as unhas mais finas e maleáveis que eu tenho, e por consequência também são as menos resistentes. Uma coisinha a ser comentada na unha de formato estileto em específico é que algumas tips têm um acabamento bem pobre. Dentro da caixa tem algumas tips que a ponta está quebradiça, então esses são pontos que para mim daria para melhorar. A Tips Almond da Kaisa, eu recomendo sim e muito. Diferente da estileto, o acabamento dessas é ótimo, e são as unhas mais confortáveis que eu tenho para usar, tanto no formato quanto no comprimento. Eu com certeza voltaria a comprar elas de novo. E por último, os moldes de papel. Atualmente eu uso ele para outros fins, porque para alongar a unha mesmo, infelizmente não deu certo para mim. Então vamos para a próxima categoria, que é esmaltes e géis coloridos. Essa é a caixa onde eu guardo meus esmaltes e as minhas decorações, mas vamos focar somente nos esmaltes por enquanto. A grande maioria dos meus esmaltes são dessa marca Sheijai. Ai, gente, desculpa, é que falar o nome dessa marca é um problema. Enfim, eu não vou mostrar pra vocês os produtos na ordem que eu comprei, os kits. Eu vou mostrar ele pra vocês na ordem que eu guardo eles. Eu acho que fica mais fácil pra mim tirar, mostrar e guardar. E bom, sobre a marca e os produtos. Eu gosto de todas as cores que eu tenho. Eu acho muito fácil de aplicar, porque é um produto que se auto-nivela. Eu gosto do pincel que vem dentro do potinho, porque ele é arredondado. E isso ajuda muito na hora de fazer a aplicação. E eu não tenho como comparar
a qualidade desse produto com outras marcas, porque eu nunca experimentei muitas marcas de esmalte UV. Mas uma coisa que eu posso dizer é que atualmente esses são sim os meus produtos favoritos. Eu recomendo. Se eu pudesse, eu teria toda a coleção de cores, de glitter, de gel, de tudo que vocês imaginar deles. Inclusive eu recompraria também. Caso algum meu acabasse, eu com certeza recompraria porque eu acho um produto de uma qualidade muito boa. E eu tenho, obviamente, vontade de testar outros produtos. É que quando eu fui fazer a compra, eu levei em consideração a quantidade de produto que vem no esmalte, porque esses esmaltes são de 15 ml, e o valor que eu tava pagando. E para mim, na época, como não havia essa situação toda de taxa que a gente tem atualmente, valia mais a pena comprar esses produtos internacionais do que comprar produto nacional, porque a quantidade é menor. Geralmente os produtos, quando eu encontrava nacionalmente, eram quantidade de 8 ml até 10 ml, alguns com 12, mas a maioria são 10. E bom, esses produtos internacionais são 15, né? E tava ganhando 5 ml a mais de produto. Então foi por esse motivo que eu resolvi comprar esses produtos, só por conta disso. Não vi review antes, não teve nada disso. Eu realmente só achei que era bom pro bolso e no fim eu acabei me surpreendendo muito positivamente, porque são produtos ótimos. Atualmente eu não sei dizer se vale a pena fazer esse tipo de compra internacional por conta das taxas. Aí vocês, no caso, teriam que avaliar certinho. Porque se vocês forem reparar bem, eu comprei um kit de 6 esmaltes por R$ 77. Então, cada esmalte saiu por menos de R$ 13. E é o valor que a gente encontra mais ou menos na faixa de esmalte aqui no Brasil, quando você vai comprar aqui em território nacional. A única coisa que ainda é diferente realmente é a quantidade de esmalte, porque geralmente são 10 ml, então você vai estar pagando aí 10, 13 reais em um produto que vem 5 ml a menos. Mas também tem que ver se ainda é viável, mesmo com as taxas e tudo. Agora no meu outro kit, que se eu não me engano foram de 9 cores, eu paguei menos de 28 reais. Então isso significa que cada esmalte saiu por menos de 4 reais. Então tá valendo muito a pena. E isso eu peguei numa promoção super doida naquela loja Choices da Shopee. E lá tem bastante coisinha legal. Só que é isso, tem que avaliar direitinho também a questão das taxas. Então, existem vários tipos de produtos lá para unha. Vira e mexe eu fuço lá, mas honestamente eu nunca mais comprei nada internacional. As outras aquisições que eu fiz foram em lojas mesmo físicas, em território nacional. E essa paleta de esmaltes da Sheijai que eu tenho, ela é bem neutra. E quando eu comprei, eu não comprei com o intuito de fazer conteúdo pro canal. Eu comprei porque eu precisava de esmalte pra mim, pra pessoal mesmo. Eu só comecei a fazer conteúdo no canal por conta de um outro kit em gel que eu comprei, que eu também vou mostrar pra vocês, e que eu achei que ia acabar usando muito eles no meu dia a dia e eu me enganei. Então eu comecei a usar eles e comecei a gravar vídeo pra conseguir fazer eles renderem de alguma forma, porque senão eles iam provavelmente estar encostados até hoje em algum canto aqui de casa.
Bom, tem esse esmalte também, Clapping Glue, não sei se é assim que pronuncia, também é da Sheijai. E ele é aquele que eu uso pra poder fazer a blush, ele veio no kit. É um esmalte muito bom também, tem outras cores deles, eu já encontrei na Shein. E esses pequenininhos também são da Sheijai. Tá escrito RCZ, uma coisa assim na frente, mas na parte de trás tá escrito que foi fabricado pela Sheijai. E na verdade, o que acontece? Esses esmaltes pequenininhos eu comprei porque quando eu comprei aquele kit de 36 esmaltes de géis, não veio esmalte branco, não veio gel pente branco. E eu fiquei, ué? E eu precisava de um esmalte branco porque o meu tinha acabado. Eu uso muito esmalte preto e branco. E daí eu acabei comprando esse kit. Na verdade, eu comprei esse esmalte da Mônica Art, que eu achei que fosse branco. Eu paguei uns 10 reais nele. E ele não é, ele é perolado. Ele não é feio, mas ele não é branco. Ele é perolado. E daí eu fui e comprei esse kit da Sheijai, que veio com 4 cores. O branco, o preto e esses 2 glitters. E a minha última aquisição foi esse esmalte magnético, que ele fala que é um magnético universal, você pode colocar em cima de qualquer cor. Ele é muito legalzinho de usar, eu achei bem divertidinho, também foi 10 reais. Eu vou fazer a amostra de 3 desses esmaltes para vocês. O magnético eu não vou fazer porque não precisa, vocês já viram no pote como ele é, e ele não tem nada de muito diferente na aplicação da unha. Mas caso vocês queiram ver ele em ação, tem vídeo no canal. E os outros 2 são esmaltes simples, um é branco e o outro é preto. Então eu vou mostrar para vocês o perolado da Mônica Art e os outros 2 que são glitters. Eu vou começar com o perolado e eu acho que a única coisa que eu tenho para apontar sobre esse esmalte é que ele é bem grosso, como vocês podem ver aí na aplicação. Não que isso seja um defeito. É somente uma característica do produto mesmo. Se eu não me engano, dá para diluir usando gel base, talvez. Mas como eu não uso ele muito, eu nunca senti a necessidade de diluir. Então eu uso ele grossinho assim mesmo. Caso vocês queiram ver ele em ação, eu sei que eu já usei ele em uma unha que eu fiz aqui no canal. E dentre esses 3 esmaltes que eu vou mostrar pra vocês, esse dourado com fundo pretinho foi o único que eu nunca usei nenhuma vez e é porque eu acho ele feio mesmo, tadinho. Eu acho que ele seria mais usável se o fundo dele não fosse gel preto, fosse transparente. Então, na minha cabeça, para combinar algo com ele, eu vou ter que usar preto com detalhe dourado. E geralmente eu vou pro lado prata. E, falando em prata, vamos falar do esmalte de glitter prateado, que é bem interessante. Eu já usei ele outras vezes e inclusive eu usei ele na última unha que eu fiz, e esse eu gosto bastante. E dá pra ver que ele é prateado, mas ao mesmo tempo ele brilha de uma outra cor diferente, meio azulado, meio roxeado, não sei. Eu gosto muito dele. Eu comprei o kit, obviamente, por conta do branco e do preto, e esse foi um presente. O dourado nem tanto, mas esse foi um presente, digamos assim. Agora vamos falar do meu kit com 36 géis coloridos. Esse foi o primeiro kit de gel UV que eu comprei. E eu comprei, como eu já disse antes, achando que eu usaria muito eles por conta da variedade de cor. Então eu pensei, bom, eu vou fazer a minha unha e eu tenho muitas cores para usar. E eu falei, não, é um ótimo negócio. Só que quando ele chegou, o que acontece? Eu estava sem esmalte branco e eu achei que ia vir um esmalte branco, né, um gel branco nesse meio e não veio. E daí eu já fiquei meio assim com ele desde já. E quando ele chegou, que eu abri e fui vendo todas as cores, eu tive um pequeno probleminha com as cores. E o que acontece? Eu achei que era um kit variado, mas atualmente, na minha opinião, ele não é tão variado assim. Eu acho que ele tem muitos tons de azul e verde e são cores bem parecidas, sabe? São cores que, por exemplo, se não existisse ali no meio, não teria problema. Você provavelmente não sentiria falta.
Principalmente os tons de verde, eles são bem aproximados uns dos outros, inclusive os verdes que são meio neon, esse amarelo meio neon, eles são muito parecidos, sabe? Você notar a diferença na cor é pessoalmente, e ela é mínima. Às vezes na câmera as cores acabam ficando até iguais. Então, eu gosto do kit, mas eu não voltaria a comprar ele de novo. Não é um produto ruim, porque ele foi feito para você fazer desenho na unha, né, usar o gel paint. Ele não foi feito, acho que necessariamente para pintar a unha, não sei dizer. Mas caso você tenha esse gel, esses géis, né, e tiver algum problema em pintar a unha com eles, tenta deixar a base fosca primeiro, antes de aplicar o gel. Passa uma buffer ou passa o top coat matte para ficar fosco, que daí vai ficar muito mais fácil de você aplicar eles como esmalte na unha. E é isso, eu vou deixar, obviamente já vai estar passando aí para vocês eu abrindo um por um, mas eu também vou deixar bonitinho todas as unhas mostrando as que eu já fiz, né, as cores que eu já usei. E esse canal tecnicamente só começou por conta desse kit de esmalte, porque ele existia na minha vida, nos meus produtos, e eu queria fazer unha sozinha, porque eu tive uma experiência ruim com uma manicure, que sabe aquela coisa de expectativa e realidade? A expectativa que eu tinha era uma, e quando ela me entregou a unha não era nada do que eu tava imaginando, e caiu muito rápido também, caiu no prazo de uma semana. E daí eu pensei comigo, bom, eu poderia investir o dinheiro que eu gastei na manicure em produto e fazer as minhas unhas sozinhas. Então foi quando eu comecei a comprar os géis, comprei esses esmaltes, enfim, comprei um monte de coisa e comecei a fazer sozinha. Só que eu não tinha intenção nenhuma de criar conteúdo para a internet, essa é a realidade. Só que esses já estavam tão parado, tão, sabe, de lado, coitados, que eu resolvi começar a criar conteúdo. Então eu tive a ideia de aleatorizar uma cor, e eu vou lá e aleatorizo um número de 1 a 36, e a cor que cair, no caso o número que cair, eu uso essa cor. Então eu comecei a fazer isso. As primeiras unhas foram postadas na rede vizinha, e daí eu decidi fazer conteúdo aqui pro canal, só pra poder distrair a mente mesmo hoje. E eu tô aqui desde então, agora mostrando pra vocês os meus produtinhos. E aproveitando, eu sei também que vocês me pediram vídeo de dicas e truques, e eu gravei, e eu tentei trazer pra esse vídeo também, só que tudo ia ficar muito longo. Meu Deus, vocês iam estar assistindo quase que um filme. Então eu resolvi deixar um vídeo de dicas e truques num outro vídeo. Eu vou regravar ele porque eu fiz tudo muito correndo, era para ser coisas rápidas e básicas, só passando por cima mesmo. Então eu vou regravar ele para fazer de um jeito mais tranquilo, já que não vai dar para lançar junto com esse vídeo aqui. Só que é só para vocês saberem que tá no planejamento e que eu pretendo lançar um vídeo com algumas diquinhas e alguns truquezinhos de coisas que eu faço, ou enfim, coisas que vocês podem adaptar se vocês tiverem, né? Porque a gente sabe que no BR não tem tanta coisa que nem tem lá fora, tanto para decoração quanto produto. A gente tem que dar mais do que nossos pulos, né? A gente tem que dar os nossos jumps. Ah, e sobre as caixas onde eu guardo as minhas coisas, nessa daí deu pra ver bem que é uma caixinha da Glambox, as outras também são. Eu assinei a Glambox há um tempo atrás, sei lá quantos anos atrás, eu assinei 1 ano dela, e daí eu tinha um monte dessas caixas pela casa, e eu acabei guardando um monte de coisinhas dentro das caixas. Tem caixa com maquiagem, tem caixa com coisa de cabelo, com tudo que vocês podem imaginar. E tenho essas caixas que eu acabei guardando os produtos de unha. E por um acaso a caixa da Glambox coube direitinho os 36 géis dentro. Foi feita pro géis.
Então, caso vocês estejam se perguntando, né, da onde são essas caixas, infelizmente vocês não conseguem comprar em nenhum lugar, a não ser que vocês assinem a Glambox. Não é uma publi, quem dera. Enfim. Estamos chegando ao fim da nossa categoria de esmaltes e géis. E a nossa próxima categoria eu gosto bastante. Eu vivo fuçando coisas sobre ela na internet. Digamos que é uma das minhas categorias favoritas. Mas, infelizmente, eu não tenho muitos produtos para ela. Mas é a categoria de decorações e charmes. Bom, eu vou começar com esses negócios que eu não faço ideia de como chamar. Que, na realidade, eles foram comprados para eu usar com resina e não nas unhas. E hoje eu uso eles nas unhas, mas estão guardadinhos esperando uma nova oportunidade. Eu também não sei como chamar isso. Eu queria um pó cromado verde e esse potinho com essas folhas veio junto. Ele lembra um pouco aquelas folhas de ouro, sabe? Eu acho bonito, mas não sei aonde nem como eu usaria isso daí. Daí eu tenho um pó cromo verde, que foi o último que eu comprei. Eu tenho outros kits de cromo que foram comprados juntos. E quando eles chegaram e eu testei as cores, eu fiquei, uau, eu preciso ter o verde também. Eu nunca usei ele ainda, mas me aguardem. E as outras cores que eu tenho é um trio com vermelho, dourado e azul. Eu acho o efeito muito lindo de todos, e desse trio o único que eu usei foi o dourado. Agora, desse outro trio, ele tem as cores rosé, rosa e prata. Eu já usei todas as cores. O rosa não foi em mim, foi em uma amiga. O prata eu vivo usando aqui nas unhas, vocês já viram. E o rosé, eu já usei o rosé, agora eu não lembro se eu já usei o rosé. Eu acho que não, né, porque se eu tivesse usado talvez eu lembraria. Mas já usei o rosa e o prata. E as cores também são muito bonitas, eu adoro. Essa paletinha com pó Aurora tem uns pozinhos lindos. Eu já usei poucas vezes, mas eu gosto do efeito e eu pretendo sim incorporar em algumas unhas minhas no futuro. E as cores que eu já usei foram a rosinha e a roxinha. Agora eu vou mostrar para vocês os meus adesivos e decalques. Todos esses negocinhos prateados e alguns pretos que eu vou mostrar também são decalques. E eu fiz eles em uma plotter de recorte. A que eu tenho é a Silhouette Camel 2. Tem vários modelinhos aleatórios, mas em sua grande maioria são estrelas e coração. Também, no meio aqui guardado, eu tenho alguns poucos adesivos. Um deles eu já usei aqui no canal com vocês, que foi o das borboletas preta. Eu comprei uma cartela de borboletas brancas também, mas eu usei uma amiga. Mas no geral, os adesivos que eu tenho são bem simples e bobinhos. Nada demais. A minha última aquisição foi uma folhinha de adesivo com cerejinhas. Aqui, na parte de decoração, eu coloquei esse gel sólido. Os dois produtos são iguais. O que está aberto, eu tirei as etiquetas do produto porque eu acho elas horríveis. E o que está lacrado está do jeito que vem quando você compra. Eu vou abrir aqui só para vocês verem. Eu já estou usando e já faz alguns meses. E é um produto que dura bastante, apesar de não vir uma grande quantidade como vocês podem ver. Eu já vi reclamações sobre ele na rede vizinha, mas eu gosto do produto. Mas eu não vou mentir que eu tenho vontade de testar outras marcas sim. Aproveitando, eu comprei esse pó acrílico transparente para poder fazer as decorações. Eu ainda não testei ele, eu vou deixar para usar junto com vocês em vídeo. Agora, esses são da época que eu mexia com resina. Eu tenho 2 moldes de silicone que eram para fazer miniaturas para chaveiro shaker, que são aqueles chaveiros que tem algo dentro que se move. Mas eu não mexo mais com resina, então os moldes de silicone
ficaram para trás. Só que agora dá para aproveitar para poder fazer charme para as unhas, que é o que eu tô fazendo. Indo para as decorações, eu vou dar uma passada bem rápida e breve, começando pelas meias pérolas. Foram aquisições recentes, eu tenho essas com um brilho diferente, tenho as comuns em tom amarelado e branco, tenho essas douradas, infelizmente eu não achei prata, mas enfim. Tem algumas argolas de montagem de biju, correntes de colares que quebraram e algumas outras coisas perdidas aqui. Nesse estojo eu só tenho caviar guardado e eles são todos do mesmo tamanho. Nesse outro estojo as peças são todas douradas. A maioria dos charmes são estrelas e luas. Eles estão meio toscos assim porque caiu o top coat em cima, naquele acidente que eu não paro de falar sobre. Junto com o estojo dourado veio esses com charme prata, um estojinho com charme prata, que em sua grande maioria são laços, mas tem umas flores também, uns trevos, uns pontinhos pratas que eu não sei como chamar, mas eu amo usar eles. Não é decoração, mas eu vou mostrar rapidinho. São essas bandejinhas que eu separo os charmes que eu vou usar. Eu comprei elas na Daiso. Esse potinho aqui é maisena. Tem mais informação sobre no canal. Nessa caixa eu também tenho as mesmas argolinhas de biju na cor dourada e prata. E esses pigmentos aqui são alimentícios. Eu usava antes para resina também e acabou ficando e hoje eu aproveito nas unhas. Daí tem o perolado, o prateado e o dourado egípcio. Eu adoro esse nome. Parece Edna Moda, algodão egípcio. Agora vamos para os strass. Eu separei eles bem mais ou menos por cor. Eu vou mostrar primeiro os prateados para vocês. Tem em formato de coração, tem as pedras maiores, as médias e as menores. O próximo são em tons de vermelho e amarelo. Os que são furta-cor estão juntos e eles vieram com pedras de diversos tamanhos. Eu tenho tons de rosa separado, tom mais escuro e o tom mais claro. Parabéns pela cagada que ela fez. Mesma coisa se aplica aqui nas pedrinhas furta-cor. Tem tamanho grande, médio e pequeno. Nesses ficam as pedrinhas verdes, coraçãozinho escuro, pedrinha verde escura, pedrinha verde clara. E nesse próximo as pedrinhas em tom azulado. E também as furta-cor em tamanhos variados. E por último, eu tenho esse potinho com as pedras roxas, lilás, pretas e umas pedras furta-cor alaranjadas, que não teve espaço lá no organizador amarelo, então elas vieram pra cá. E estamos chegando ao final desse vídeo. Agora vamos para a última categoria, que é organização e extras. Essas bolinhas são para fazer a demonstração das cores do esmalte. Eu fui super orelha seca aqui e colei os adesivos em todas as bolinhas. E quando eu pintei na parte de cima. Mas na real você pinta a parte plana de trás, cola a fitinha dupla face e cola no esmalte onde você preferir. E eu tenho dois suportes de pincéis que eu acho eles super úteis. Eu gosto dos dois modelos e geralmente eu uso os dois na mesa enquanto eu tô fazendo as minhas unhas. Bom, e por hoje é só tudo isso. Até o próximo vídeo com as diquinhas e truques prometidos. Beijo, tchau!